Olá, pessoal! Nessa sexta aula, eu vou abordar dois conceitos que, na verdade, eu já falei na aula anterior, na quinta aula. Lá, eu falei que o nosso sistema de duração é um sistema proporcional relativo, e ele é relativo a duas condicionantes. Então, nessa aula agora, eu vou aprofundar um pouco mais os conceitos é, dessas duas condicionantes da proporção das durações. O primeiro conceito é o de pulso ou pulsação, que é também chamado de batida. A gente usa também o termo em inglês beat, que é o tempo, que é a unidade de tempo. Então, esse conceito é muito importante para a música. Ela é a unidade de medida para a música. Ela funciona como um padrão a partir do qual o tempo real das figuras de duração é estabelecido. Então, o que a gente faz? A gente escolhe uma das figuras, geralmente a semínima, para ser esse pulso. E esse pulso, ele é expresso em unidades. É expressa pelo metrônomo, que é aquele instrumento de relojoaria. A pulsação, ela tem sempre o mesmo tempo, a não ser quando a gente faz um acelerando ou um ralentando. E a pulsação, ela é neutra, não tem diferença de batida, ela está sempre lá. E você não precisa nem ter um instrumento, uma pessoa tocando a batida, ela está no campo mental do instrumentista, do cantor, enquanto ele executa a obra. Na aula anterior, a gente enfatizou o aspecto gráfico, né? A semibreve, que é a bolota, a mínima, que é a bola branca com haste, a semínima, bola preta com haste, colcheia, bola preta com haste, um colchete, depois semicolcheias, dois colchetes, fusa, três colchetes, semifusa, quatro colchetes. E a gente viu como inseri-la também, a gente falou como juntá-las, né, em unidade de tempo. Então, lá a gente abordou muito esse aspecto gráfico, mas falamos também dessa proporção e desses dois conceitos. Então, esse conceito de pulsação é um conceito muito importante na música, porque ele é a unidade de tempo, é a unidade a partir da qual a gente executa a música. Então, eu escrevo aqui. Quando falamos em proporção, precisamos de uma medida padrão, que serve como unidade para realizar as proporções. Essa medida que dá a sensação de regularidade percebida intuitivamente quando batemos o pé, a mão, batemos palma, ou simplesmente sentimos, né, essa regularidade. A isso damos o nome de pulsação. Aqui eu falo que a pulsação pode ser dividida em duas partes. Uma que acumula energia e a outra que resolve essa energia no apoio, né? Então, a gente tem na pulsação sempre isso. Esse conceito de energia potencial, de arces e teses, vai ser importante quando a gente for estudar o contratempo, a síncope. Mas agora a gente não precisa disso. A gente só precisa saber que ela é uma unidade de medida regular. Então, do ponto de vista do compositor, de quem escreve a música, ele precisa saber primeiro qual que é a velocidade daquela música, qual o andamento. E esse é o segundo conceito, o conceito de andamento, que é a velocidade da pulsação, a velocidade básica da pulsação. Então ele precisa saber qual que vai ser a velocidade básica daquela música e qual o sistema de durações ali, para escolher qual figura ele vai ter como unidade de tempo. Né? Eu falei lá na quinta aula que geralmente é a semínima. Né? A semínima, para se ter ali a mínima e a semibreve como múltiplos, e ter também figuras
como frações daquela unidade de tempo. Então, primeiro ele pensa no andamento, que é a velocidade da pulsação, e qual é a figura que vai representar esse andamento. Para a gente ler uma música, é o mesmo pensamento no sentido contrário, no inverso, né? Primeiro a gente identifica qual é a figura que é a unidade de tempo, né? Pela denominação lá do compasso, a gente sabe qual é a figura que é a unidade de tempo, e a gente verifica também qual que é o seu andamento, a sua velocidade. Então, o segundo conceito importante é o conceito de andamento, que é a velocidade da pulsação. Essa velocidade da pulsação, ela hoje é medida pelo metrônomo. O metrônomo é um instrumento de relojoaria. Eu coloco aqui que ele foi inventado por um relojoeiro de Amsterdã, chamado Dietrich Nicolaus Winkel, em 1802. Mas ele foi aprimorado, reduzido e foi patenteado por um alemão, Johann Masel, 1816. Beethoven se entusiasmou com o metrônomo, foi o primeiro a utilizar, e ele até colocou medida de metrônomo nas suas músicas anteriores a 1817 também. Hoje a gente usa o metrônomo, que é um aplicativo de celular. Eu coloco aqui 3 figuras. A primeira é o instrumento de relojoaria, o metrônomo na sua forma mais antiga. Esse segundo é um instrumentinho eletrônico, muito usado nos anos 2000, década de 90, anos 2000, que a gente comprava, que é o metrônomo, só que eletrônico. E hoje em dia a gente usa um aplicativo de celular. Isso aqui é a tela de um aplicativo de celular de metrônomo. Essa questão do andamento é bastante interessante, porque até o século XVII não havia qualquer indicação de andamento numa partitura. A gente deduz o tempo de uma música barroca ou renascentista. A música barroca, a gente ainda deduz pelo nome dela. Muitas das músicas barrocas têm nome de danças, como gavotte, xiga, lemande, sarabanda, minueto. E essas danças têm um tempo padrão. Então a gente sabe se ela é mais lenta ou mais rápida pela indicação desse nome da peça. Nas músicas renascentistas, isso é um pouco mais difícil, porque a gente não tem nenhuma indicação. A gente percebe o andamento da música muito pelo texto, porque a música renascentista é muito ligada ao texto. Então a gente percebe pelo texto, até pelo significado do texto, se é um texto um pouco mais sombrio, um pouco que deve ser mais lento, ou um texto mais festivo, que deve ser um pouco mais alegre. Também pelas suas articulações, até a articulação de respiração. Mas a gente tem muitas diferenças de andamento, de interpretação na música barroca. E na música renascentista, principalmente. Na música barroca também, mas principalmente na música renascentista. A partir do século XVIII, os compositores começaram a colocar uma indicação de andamento através de termos em italiano, que a gente conhece, que é usado ainda hoje, que são esses aqui que eu coloco nesse quadro. Grave, que é vagaroso e solene, que em metrônomo seria menos que 40. Largo, que é lento, severo. Lento, que é lento, um pouquinho mais rápido que o largo. Adágio, um pouco mais rápido que o lento. Andante, numa velocidade do andar, um pouquinho mais rápido que o adágio. Andantino, um andar rápido, né? Um pouco mais rápido que o andante. O moderato, que é nem rápido nem lento. Ele pode ser ficar aqui igual o andantino, às vezes um pouquinho menos que o andantino, um pouquinho mais que o andantino,
mas ele é menos do que um alegreto, que é um quase alegro. O alegro é alegre, ligeiro. O presto é mais veloz, mais animado, e o prestígio é com toda a velocidade possível. A gente utiliza ainda alguns advérbios que aumentam ou diminuem o sentido desses termos. Por exemplo, assai. Então a gente pode ter, por exemplo, alegro, assai. Pouco, por exemplo, pouco andante, molto andante, molto é muito, menos, più é mais, non troppo, não muito. E a gente também tem alguns adjetivos que indicam algum caráter também um andamento. Leggero, que é leve, mesto, que é triste, commoto, com movimento, agitato, agitado, moço, animado. Então, por exemplo, quando a gente tem no meio de uma peça, antes a gente tem um andamento, às vezes no meio de uma peça a gente escreve lá, più moço, que quer dizer mais animado. Tem também jocoso, que é alegre, pesante, que é pesado, com brilho. Aí eu escrevo aqui que alguns compositores, a partir do romantismo, no final do romantismo, a gente tem uma fase que é a fase nacionalista, que aconteceu muito na Europa, principalmente nos países do leste europeu, e eles passaram a usar termos na sua língua natal. E esse romantismo, ele tem o romantismo desse século XIX e tem o romantismo do século XX, que se estendeu aqui pela América. E como exemplo eu coloco aqui o nosso compositor Camargo Guarnieri. Ele utiliza nas sonatas para violoncelo e piano alguns termos em português. Sonata número 1, tristonho no primeiro movimento, o segundo, apaixonadamente, terceiro, selvagem. Na sonata número 2, o primeiro ele usa termo italiano, mas no segundo ele usa melancólico, no terceiro, festivo. E na sonata número 3, ele coloca como primeiro movimento sem pressa, segundo, sereno e triste, e o terceiro, com alegria. Então é isso. Um abraço.